Eu sou Dirce Tomás. Eu sou casada há 37 anos com o mesmo homem. Sou mãe de 2 mulheres incríveis, avó de 3 netos apaixonantes. E depois de tudo isso, descobri que entender os outros é difícil à beça. Mas entender a nós mesmas, essa é a aventura mais importante da nossa vida. Bora, Bel, entender a gente? Bora entender, porque olha, o assunto de hoje promete, não é verdade? Como disse, sou casada há mais de 3 décadas. Não troquei nem atualizei o modelo que eu tenho. Tá lá, igualzinho. Descobri uma coisa: o segredo de um casamento longo não é nunca brigar. Brigar faz parte. É sobreviver às brigas. É não envenenar seu marido e não aparecer no noticiário da TV. Porque relacionamento não vem com manual. Vem com expectativas, traumas, manias, carências e uma enorme ilusão, agora que a gente entra no assunto de hoje, que o outro vai adivinhar o que você está pensando. Ou se vai, acreditem, ninguém adivinha o que você está pensando. Se nem eu mesmo entendo por que eu chorei no final de uma série, imagina o marido. E sabe o que é mais engraçado? A gente passa a vida inteira tentando decifrar o outro. E fica lá, por que ele fez isso? Por que agiu dessa forma? Quando, na verdade, talvez a pergunta mais importante seja: será que eu já descobri por que eu sou desse jeito? Por que eu sou gordinha? Difícil. Porque talvez você não tenha escolhido o parceiro errado. Talvez você só esteja repetindo um roteiro que nem sabia que existia. Porque depois dos 50, a gente não quer mais um príncipe encantado. A gente quer paz, quer rir junto, quer ir dormir sem discutir. E se der para entender por que fazemos o que fazemos, já é um excelente começo. E hoje a gente tem alguém aqui que vai nos dar uma pincelada de como que a gente pode entender quem somos e como a gente se comporta por causa disso. Isso aí, hoje, gente, o assunto aqui promete. Nós estamos aqui mais uma vez para um episódio aqui do Ainda Posso. Está muito feliz de ter você aqui conosco. E o assunto de hoje, como eu disse, é interessantíssimo. E antes eu quero agradecer as nossas colaboradoras que estarão com a gente aqui no patrocínio desse episódio, a Paula Curso e a Ari Santos. E bora para mais um puro aprendizado aqui hoje, hein? Hoje temos uma pessoa que trouxe um assunto muito relevante e necessário. Eu tô louca para aprender, já vi que tem coisa de emagrecimento, que tem análise corporal, tem um monte de coisa legal. Seja muito bem-vinda, Daniela. Nós estamos adorando aqui a sua presença. Sei que hoje vai ser demais. Pode se apresentar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Minha primeira experiência em Olha que podcast. honra, Dirce. Olha que honra. É muito bom poder falar desse assunto. Eu adoro autoconhecimento e esse é um autoconhecimento muito poderoso. Que quando a gente descobre, né, quem a gente é de verdade, Uhum. tudo isso é pautado na ciência, em artigos científicos, então é incrível. Eu amo falar de análise corporal. Então, Meu nome é pode. Daniela Vante, eu sou terapeuta e analista corporal. A minha formação universitária é biomédica. Eu fiz transição de carreira na pandemia, que saí do Só que hospital, legal. não aguentei o trampo, eu admito isso. E aí já estava, né, nesse mundo do autoconhecimento aí, estava me conhecendo Sim. e aí quis E ajudar que as legal outras. você E que ter essa legal você ter consciência consciência, né? de chegar e falar: eu não estou pronta para Não, isso. não dei conta. Tá Gente, ótimo. legal. não dei conta, Tá não dei ótimo. conta. E aí eu fiquei buscando como eu poderia ajudar as pessoas da mesma maneira que eu ajudava, né, na saúde e tal. E aí eu entrei na terapia floral, me aprofundei nesse conhecimento. Foi uma experiência incrível, assim. E aí fui buscando outras coisas, né? Até que eu consegui me certificar como analista.
E tô amando esse Ai, mundo. que legal. Que Muito maravilha. legal. Daniela, para começarmos, de forma bem prática, tá? Como a análise corporal nos ajuda a entender por que certas dinâmicas de relacionamento se repetem? Por que que a gente tem aqueles padrões repetitivos? Especialmente depois dos 50 anos. E quais os traços mais comuns que vemos impactando os relacionamentos nessa fase da idade? A análise corporal, ela traz o primeiro passo é a gente fazer o nosso mapa de caráter, né? O nosso e interessante fazer o do parceiro também, para a Uhum. gente entender a dinâmica aí, né? Quando a gente entende isso, fica muito mais fácil você respeitar a maneira do outro funcionar. Não Ah, existe você assim. pegou uma palavra legal. muito importante aí, porque a gente quer entender, que a gente quer fazer, a gente quer agitar, a gente quer não sei, mas a Não gente não precisa de tudo respeita. isso. Respeito é a palavra-chave. Sim, porque você acaba entendendo como o outro funciona. E aí, você só tem que respeitar. Você não precisa tentar salvar, tentar entender, tirar ele do buraco, sabe? Essas coisas. A gente não precisa disso. Uhum. É primeiro respeitar os nossos traços, Sim. né? E depois o do outro. Não existe, assim, o que as pessoas perguntam muito ai, que traço que combina com o meu? Não existe essa combinação. Existe a gente entender realmente quem é o outro e saber negociar, né? O que aquela pessoa precisa mais e tal. Entre as mulheres, eu vejo muito dois traços que conflitam um pouco aí, que é o traço oral e o traço rígido, né? A mulher, nesses dois, o traço oral é aquele traço que a pessoa é do sentimento. Vamos supor que a criança, tá? Aquela criança que tem medo de ser abandonada, que, Eita, né? E Meu é 68% de oral, Bel. e aí, junto, muito próximo, as mulheres têm. A maioria das mulheres que eu já atendi, oral e rígido muito próximo. E Exatamente. essa rígida é a mulher que executa, que faz, que quer ser vista. Então eu digo que o oral é a criança e a rígida é a adulta que põe o salto e vai fazer o que tem que ser feito. E muitas vezes no relacionamento ela se vê, O ai, não me conflito. abandona, não, né? Ai, quero ser a criança, quero aquele conforto, mas ao mesmo tempo ela se cobra, a rígida, né? Ela Tá. cobra muito a gente. Tá, o que você tem que fazer? Qual que é a agilidade aí? Qual que é a execução? Né? E a rígida performa demais, né? Eu costumo dizer que, cara, ela se esfola, sabe? Para ser vista, para ser olhada do jeito que ela quer, às vezes por esse parceiro, às vezes no ambiente de trabalho, alguma coisa assim. Então, esse é o maior, são os dois traços assim que as mulheres Mas possuem. mais possuem assim, do que eu legal. já atendi, né? Existem Uhum. outros traços aí também. E Dani, posso chamar de Dani? Ó, Muitas pessoas 50 a mais buscam um novo começo em seus relacionamentos, né? Seja um novo parceiro, ou ressignificando até o casamento de anos. Como os traços de caráter podem ser uma ferramenta para evitar cair nas mesmas armadilhas, né? Ou para reacender a chama e a compreensão em um relacionamento de longa data? Reacender a chama A que toda chama. mulher quer, né? sim, sim. É esse lugar dessa mulher que faz o que tem que ser feito, Hum, né? Essa daí quer acender a chama toda hora, Tá. né? Ela precisa ser vista. A gente diz que ela gosta de palco, Tá. né? Tá nesse lugar para ela é muito bom. E muitas vezes esse homem não percebe isso. Uhum. Primeiro é com você, quando você entende o seu jeito de funcionar. Eu sempre falo para as mulheres que eu atendo, saiu da análise corporal, comunica para esse homem. O que você descobriu de você? Fala para ele. Amor, eu funciono assim. Eu preciso ser vista de tal maneira. E aí ele vai ver se ele consegue ou não. Aí entra numa conversa, nos combinados, né? Olha, Na meu verdade, marido a gente nem tem que ter- sabe o que eu fiz, quanto mais sabe o que aconteceu. Então, assim, não Que precisa interessante falar isso. Uhum. que eu funciono, assim, mas com jeitinho você vai falar, ai, amor, eu gosto tanto de. Ai, quando você me olha assim, ou quando você me elogia, o traço rígido ama um elogio. Uhum. E aquele homem, ele, cara, nem é tanto assim para eu fazer, né?
acho que eu vou elogiar mais ela. Né? Às vezes nem é uma coisa tão difícil para o outro fazer. Né? A gente está falando de mulheres aqui, mas os homens também. E só o ganho que esse homem vai ter cada vez que ele elogiar, não é? Sim. Eu costumo dizer que alimenta o lado positivo desse traço, legal. né? Porque todo traço tem uma dor e um recurso. Perfeito. Então, o potencial do traço rígido, principalmente, é o elogio. Né? Que legal. Isso alimenta ele. Eita, que eu tô Bom me identificando com muita coisa. Bom, nós temos aqui uma colaboradora conosco, que é a Paula Curcio. Ela é mentora de carreira para mulheres, 40 a mais. Ela acredita que nunca é tarde para recomeçar, se reinventar e transformar experiência em propósito. Com direcionamento, estratégia e autoconhecimento, ela ajuda mulheres a redescobrirem seus talentos, fortalecerem sua confiança e encontrarem novos caminhos profissionais com mais segurança e realização. Porque a história não está chegando ao fim, não. Ela está entrando numa fase mais poderosa da sua vida. Paula Curcio, transformando experiência em propósito e carreira em realização. Acesse lá que você vai ganhar uns minutinhos de atendimento gratuito. @paula.curcio. Entender nossos próprios traços já é o primeiro passo, né? Mas os traços do parceiro dos filhos, que muitas vezes já estão adultos, como fazer? Como podemos usar a análise corporal para melhorar a comunicação? Você já até deu umas dicas aí, né, que eu nem sabia, com eles. Diminuir conflitos e construir uma conexão mais genuína, mesmo depois de anos de mal entendimentos. Entender o traço daquela, se não a análise completa, os principais traços daquela pessoa. Eu gosto muito de falar com exemplos, tá? Tá. Eu tenho um filho de 18 anos. Ele é muito introspectivo no sentido de ele fica muito no quarto. Isso, nossa, pegava. Para a mãe, O que está isso acontecendo? que tá acontecendo? Esse menino tá com algum problema. Eu entrava lá, Arthur, o que está acontecendo, filho? Não, mãe, eu só quero ficar, me deixa, eu quero assistir o meu filme, eu quero ler o meu livro. Tá, e eu toda hora ali, e ele, né? Quando eu descobri os traços dele, o principal traço dele é esse traço que precisa de caverna. Né? O nosso primeiro traço a ser formado, ele é como se ele não quisesse existir. São pessoas magras, altas. O mundo dele está na cabeça. Olha que Como ele interessante. funciona está aqui. Então, assim, o mundo da imaginação né? é o esquizoide. Eu costumo dizer que é o traço criativo. Uhum. O nome dos traços aqui, gente, são meio estranhos. É verdade. Mas não se apega à Certo. patologia Nomes, do traço, tá? certo. Então, eu vou falar, o esquizoide é o traço criativo. E ele tem muito desse traço, e ele tem o traço oral também. Então, eu percebi que ele estar na caverna, nesse mundo dele, devolve a energia para ele. E eu comecei a deixar ele quietinho lá. E quando ele saía dessa caverna, Você é totalmente criativo. Criativo. Mãe, senta aqui, escuta o que eu... Nossa, eu tava vendo esse livro, eu tava lendo esse livro, e aconteceu isso. E aí ele não parava de falar, ele me contava, assim. E aí eu comecei a perceber, eu falei, cara, ele precisa E o que é desse legal espaço. é assim, que se você tivesse interferido, como eu, quanta mãe interferiu nisso, aí podia não ter vindo essa luz da criatividade, da conversa, de chamar para conversar. E Olha o que Arthur sempre interessante. foi muito criativo, desde pequeno. Depois que eu descobri os traços dele, eu falei, agora eu entendi por que ele vive muito no mundo das dele, ideias. né? Ele brincava muito sozinho, sabe? Assim, às vezes ele nem queria amigos, né? Ficava muito sozinho, imaginando, falando. Ele às vezes se gravava falando, sabe? Eu falei, cara, faz todo sentido, né? Eu tenho uma filha que ela é veterinária hoje, e eu não conseguia entender como que ela conseguia trocar a noite pelo dia. Ela estudava a noite inteirinha,
mas assim, num afã, num desejo, numa coisa Não era que pesado para ela. não era né? pesado para ela, era pesado para mim. Que eu acordava de madrugada, eu olhava para aquilo e falava, mas ela está acordada, ela está estudando. Gente, eu não conseguia entender. E hoje eu vi que foi a melhor coisa que ela fez para ela. Quando eu comecei a deixá-la, respeitá-la nesse sentido, ela é uma excelente profissional, tá? E foi baseado nisso que ela conseguiu encontrar, Ah, porque quando era criança tinha a regra de dormir junto, dormir cedo, punha para dormir, punha. Quando ela atingiu lá os seus 20 anos e que eu larguei e falei, deixa ela gosta da noite, foi a melhor coisa que ela fez. sim. Esse traço, ele gosta de silêncio. É. Silêncio, noite. Quando, por exemplo, o Arthur é oral esquizoide. Então, o oral sente um vazio. Sei lá, aconteceu alguma coisa. Estou me sentindo abandonada aqui. Aonde que ele mais se recompõe? É na caverna. É Então, gozado. respeita essa E é caverna. gozado porque o meu Muito marido ele legal fala assim, isso, como hein? que pode? A minha filha trabalha de noite, porque hoje ela gosta de trabalhar, ela pega os turnos da noite no hospital. E dorme de dia. Então, de manhã, às vezes, ou não. Então, assim, aí eu falo para ele, ela gosta. É o local É que o ela se jeito sente dela melhor, é o funcionar. jeito dela Funcionar, né? funcionar. Deixa ela trabalhar à noite. Ela gosta Sim. disso. Eu fico pensando, né? Se toda a família fizesse uma análise Análise assim, corporal de todo mundo. quanta família seria mais funcional? Posso usar essa Funcional. palavra? Opa! Eu fiquei, não é bárbaro Sim. isso? É bárbaro É isso. bárbaro, gente. E as pessoas, quando saem da análise corporal, assim, eu percebo no olhar assim, cara, Cara, foi isso mesmo? Eu sei isso Fez muito muito sentido, não é? Faz sabe? muito sentido tudo isso, né? É isso aí. Mas, Dani, qual é o maior mito ou crença limitante que você percebe que as pessoas 50 a mais carregam sobre seus relacionamentos? E como a análise corporal ajuda a desconstruir isso, abrindo espaço para um amor, uma parceria mais plena e mais leve? O que eu mais vejo é mulher tentando salvar o relacionamento, tentando mudar esse homem. Mudar o outro. Mudar o outro, gente, isso Ninguém Não dá. muda ninguém. existe. Não existe. A gente que trabalha com a gente sabe o quanto é difícil a gente se mudar e a gente quer muito, né? Então, o outro, ele precisa querer, Primeiro. primeiro ele querer, né? Mas não é você que vai fazer. Eu vejo muita mulher esperando, uma hora ele muda. E aí fica nesse relacionamento por Então, mas de anos. tudo, olha, você está me falando uma coisa aqui que é aquela história que a gente já conhece. Tudo muda quando alguma coisa muda. E a gente quer mudar outra pessoa, desculpa na palavra aqui, gente, na porrada. É. E não é isso. Eu fiquei um bom tempo, um período aí do meu casamento, onde, como a gente tem a empresa dentro da minha casa, a empresa e a casa é a mesma casa, a gente acordava e, sabe, nem bom dia dava, porque tá ali já trabalhando, já fazendo tudo. E eu resolvi mudar esse esquema. Eu tinha que mudar eu. Então eu comecei a descer, né? Quando eu entrava na empresa, eu chegava perto do meu marido e dava um beijo e falava bom dia. No primeiro dia ele fez Quase caiu para trás. para trás. Aí no segundo ele já aceitou, no terceiro. Isso já está uma rotina de 1 ano acontecendo na minha casa. E hoje de manhã, quando eu levantei e eu já estava esbaforida, porque hoje tem podcast, tem que me arrumar, tem que fazer não sei o quê. Ele veio atrás de mim, me deu um beijo e falou bom dia. Gente, isso é tudo A gente bom. pode não mudar a pessoa na porrada, mas pode mudar no dia a dia. No dia a dia. Pode Nas atitudes, né? nas atitudes. Isso que eu falo, é sempre sobre a gente, É. né? Então, quando você conhece os seus traços, a sua... Cara, eu vou mudar aqui alguma coisa para ver o que acontece. Exatamente. E o legal o que você aborda aí de conhecer seus traços, né? De você falar, olha, eu funciono assim. É legal Isso é saber isso. libertador. Você pode não fazer. É? Não, achei Não ótimo é? ter a conversa e Da dizer, conversa e falar, olha, eu funciono funciono assim. dessa forma, Eu adorei Eu atendi isso. um casal um dia que ela muito oral, não, ele muito oral masoquista, então assim, ela muito rígida, esquizoide, psicopata esquizoide. São 2 traços racionais. Ele falava assim, nossa, ela é muito insensível. Ela não faz. E ela, Dani, pra mim é normal. E ela reclamando dele. Nossa, como Ele é ele é mole. Tudo ele chora. Que Eu falei, legal. gente, calma. Vamos Calma, entender. vamos entender. Vamos entender. Ela funciona assim. E ele desse jeito. E o traço masoquista, ele
é muito planejador e organização, então ele é mais lento. Enquanto eu não tiver tudo organizadinho, por exemplo, uma viagem que eles queriam fazer. Cara, ela queria viajar amanhã. Ele, não, eu preciso deixar tudo organizado. Como que eu vou fazer no trabalho? Então, assim, não deixa a ponta solta. E aí, quando eles entenderam isso, e ele começou a ser um pouco mais racional, e ela Um pouco mais um oral. pouco mais carinhosa, Emocional. ele chegou para mim e falou assim, Dani, eu consigo ser até mais grato a ela quando ela vem com carinho alguma coisa, porque eu sei que isso é um esforço. Ela não tá... E assim, ela tá se esforçando um pouquinho para poder ficar comigo, né? Ela falou assim, ele falou... Cara, eu consegui ser mais grato por isso, Olha que sabe? Eu já legal. agradecia antes, mas era pouco, né? E ela também começou a ser mais intencional. Então, eu acho que também quando a gente traz a intenção, tá? Por que que eu vou dar um beijo no meu marido de manhã e isso nunca acontecia? Você muda o outro. É verdade. Desse Você jeito, muda. desse jeito o outro é com exemplo, né? É muito legal muito isso, legal. gente. Então, Muito legal. foi incrível atender esse casal, Ah, porque... que bom. E legal quando tem a transformação e traz esse resultado para você, né? Uhum. Pô, olha só, transformou minha vida, ela tá sendo mais, né? Aham. E ele tá sendo mais, né? Cada um no seu... No e seu dá- limite, No né? seu limite. E dá para conviver, né? Dá. Porque, no fundo, eu acho assim, na minha opinião, quando a minha mãe sempre dizia, nunca seja escolhida, escolha. Então, quando a gente escolhe alguém para ficar ao seu lado a vida toda, alguma coisa tem ali. E você não pode abandonar de repente, chutar o pau da barraca e dizer assim, não quero mais, acabou. Tenta descobrir o porquê que está acontecendo. Vamos lá, vamos tentar, vamos descobrir qual é a pessoa e principalmente a palavra principal no começo, né? Respeitar o comportamental, a parte, né? o Eu fiz comportamental da pessoa. Eu fiz uma enquete com as mulheres que eu atendo, porque assim, elas queriam saber o que esses homens buscam, né? E a maioria dos maridos falavam: eu odeio controle É, e eu quero paz. Então, de repente, o comportamento deles é só porque eles querem ter quero uma paz, caverna, gente. quero um Eu pouquinho quero de ter caverna. paz, Aí eles vão sabe? lá para a salinha do nada e ficam ali, E né? ficam ali, né? E aí eu comecei a trazer isso para elas. Tá, às vezes ele tem uma atitude de, sei lá, chega em casa, abre uma cervejinha ali, às vezes até extrapola na cerveja, né? Sim, Ele só quer relaxar, ele só quer paz, respeita isso. A mulher vai lá e briga. Mas tá bebendo de novo. Senta junto, abre uma cerveja que você não bebe, pega um refrigerante, alguma Refrigerante coisa. e senta. Senta ali, conversa com esse homem. Ele quer chegar em casa e quer ter paz. E muitos deles falaram que às vezes não demora para chegar em casa. A paz tá na rua, né? Tá na... Pra Paz não tá na ter- rua, gente. Nossa, Isso é terrível. muito ruim. Muito ruim. É terrível. Né? Verdade. Aí eu ontem também teve uma coisinha lá em casa. Eu tive que sair para fazer umas entregas, que são excepcionais, isso, porque geralmente é ele, mas ele saiu para um lado, saiu para o outro. Aí, de repente, eu cheguei depois dele. Eu falei, caramba, isso está errado, né? Eu tinha que estar em casa, eu não queria mais fazer isso. Só que quando eu cheguei, ele estava lá, com a mesinha, um queijinho, uma Olha taça só. de vinho. Ai, que delícia. Aí eu falei assim, Agora tem olha, que chegar tarde todo gostoso. dia. Que delícia. Não ficou dependendo, porque Sim, a sim. princípio sempre depende da gente fazer isso. sim. Então, a partir do momento que ele começa a tomar esse tipo de atitude, você fala, olha que A legal, iniciativa. é bom E isso tem que pra ele. valorizar, né? E o que eu entendo também, existe uma maneira do homem funcionar e da mulher, né? Existem lugares, mas de repente esse homem sair desse lugar dele de provedores e fazer um gesto como esse, tá tudo bem. É. O problema é que muitas vezes os homens não voltam pro lugar, né? E as mulheres também, as mulheres vão lá pra Aí rua fica, e aí não volta não pro volta, dentro de casa, Aí, né? é. Tem um equilíbrio Tem que ter um nisso, equilíbrio né? nisso, é verdade. Tudo bem, né? E aproveitando aqui, vou falar para vocês da Ari Santos, que é psicanalista e mentora de mulheres. Ela conduz mulheres a romperem ciclos de dependência emocional, fortalecer a sua autoestima, reconstruir a sua identidade e desenvolver relacionamentos mais saudáveis, começando pelo principal relacionamento, o mais importante, que é o que a gente tem conosco mesmo, né? Com a gente mesmo. Porque reconstruir-se não é voltar para quem você era, é tornar-se quem você nasceu para ser. Se você deseja viver relações mais leves, resgatar o seu valor e reencontrar a sua essência, a sua transformação começa agora. Acesse psiquesolta.ari com H. Fala com a Ari, combina com ela. Olha, é maravilhoso.
Dani, para quem está nos ouvindo, você aí que está nos ouvindo, e se identificou com tudo isso que a gente está conversando aqui, mas sente que já passou da idade. Ah, isso não é mais para mim. Já cansei, já tô, né? Ou que não tem mais jeito. Ah, eu não tenho mais jeito, meu marido sou não assim tem mais mesmo. jeito, eu sou assim mesmo. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim. Para o amor e para melhorar seu relacionamento, qual seria a sua mensagem final? Encorajadora? Olha lá, hein? E que primeiro passo prático você indicaria para começar essa jornada de autoconhecimento direcionada aos relacionamentos? Eu costumo dizer que a mulher 40, 50 mais, cara, ela já conhece tanta coisa dela. E quando ela vem para um atendimento, ela aproveita muito mais do que uma menina, uma mulher de 20 anos. Né? Então, eu acho que essa é a melhor idade para a gente começar, de repente, a se conhecer mesmo. Eu acho que nunca é tarde. Né? Então, o primeiro passo é voltar o olhar para você, através da análise corporal. Eu acho que acende uma luz, assim, uma E você não fotografia. precisa mais. A gente tá muito claro aí nas redes sociais e tal, que fala assim: eu agora, depois dos 60, depois dos 50, não tenho mais filtro. Agora eu apertei aquele botão. Gente, não é isso. Tem É tanta partir para se experiência. conhecer mesmo, né? Porque você pode agora. Uhum. Sim, você tem mais tempo, Mais né? De tempo. repente. E mais conhecimento E também, mais né? eu acho que elas têm uma carga muito grande. Eu trabalhei com uma amiga, ela promove as mulheres, ajuda as pessoas a aparecerem nas redes sociais. Eu entrava com a análise corporal e ela com o digital ali, né? Com as... Ai, que legal. E, cara, ela extraía tanta essência dessas mulheres. Ah, eu não sei aparecer nas redes sociais. Tá, mas o que que você faz na sua casa? O que que você faz? Cara, tem muita experiência legal, Mas eu assim. já sei muita até quem é. coisa, Pode né? falar o nome dela, que ela vai Pode. adorar saber. Pode falar. Eu tenho uma parceria, né? Fiz uma parceria com a Larissa. Aham. A Lari A da Lari, da Criativamente hoje. Da Criativamente. Ela Mulher faz um fantástica. trabalho muito legal. E ela fica cavocando lá na essência, né? Fica lá, né? O dia que ela vier de que você- Porto Alegre para São Paulo, ela vai estar Ela aqui vai. com a gente. Gente, ela é incrível, é muito Ai, bom. que Fiz uma legal. parceria muito legal com ela. Vamos ver se a gente vai voltar aí, não sei. Nós fizemos uma viagem e nós estávamos juntas. E, gente, meia hora de papo com aquela mulher É muito legal, equivale né? a uma Você vida encontrar. inteira. Impressionante. É. E eu acho que conhecer o outro, né? Conhecer o Conhecer outro. a outra Acho que é com fantástico. quem você convive aí através da análise É, corporal também. Não, eu achei bárbaro isso. Eu tô falando que toda família funcionaria muito bem se soubesse, né? Se fizesse. Dani, aqui tem uma pergunta muito legal agora, gente. Olha só. Muitas mulheres, especialmente após os 50, se veem em uma batalha constante com o emagrecimento. Eu não tenho isso, graças a Deus. Imagina, né? Não sofro desse mal. Elas imagina. tentam dietas, exercícios, mas parece nunca alcançar ou manter o peso desejado, né? Como a análise corporal revela que essa dificuldade não é só falta de força de vontade? Porque a gente vai, você não tem força de vontade, né? Mas está profundamente ligado aos nossos traços de caráter, à nossa autoestima e à forma como nos relacionamos com o nosso corpo e a comida. A análise corporal, ela entra aí nas funções do excesso de peso. Na verdade, existem 3 funções do excesso de peso: proteção, força e destaque. O corpo da gente precisa acontece alguma coisa na mente, o corpo protege a gente, na verdade. Tá. Então, por exemplo, a proteção é uma das funções do excesso de peso. Por que que você não precisa ter um corpo bonito, magro, né? Você está se protegendo de alguma coisa. Tá. O que que acontece se você for magra? O que que acontece se você tiver um corpo delineado? Quem você deixa para Quem trás? você deixa para trás? Tá. Existem as dores de quem sofreu o abuso. Uhum. E aí, ter um corpo bonito chama a atenção dos homens, né? Então, ela engorda para esconder Para isso. esconder isso, tá. Lógico, a dieta, os exercícios, tudo isso que a gente já conhece é importantíssimo. Mas eu acho que ir nessa consciência vai na causa do seu excesso de peso.
né? A força, por exemplo. Essa mulher precisa ser muito forte. Ela precisa dar conta de tudo. Ela não pede ajuda. Então, Eita. aí eu pergunto assim para as meninas, para as mulheres que vêm com a questão do emagrecimento. A gente tá levando uns tapas na cara, gente, que vocês não Senhora. têm noção. O que você pensa quando você pensa em uma pessoa magra? Ai, uma pessoa magra? Ai, tadinha, muito magrinha. Nossa, precisa de ajuda. Ela não vai dar conta do que eu faço, né? Então é muito da mentalidade. Por isso, e aí o seu corpo incorpora isso, Tá. né? E precisa ser grande. Uma mulher magra não daria conta não daria daquilo. conta de tudo Entendi. isso. Quando você traz isso para a consciência, entende isso, na verdade, é tudo você precisa trazer leveza. Então, existem algumas ações práticas que a gente traz, e principalmente o traço oral e o traço masoquista. É um traço mais difícil de perder peso. O oral, porque ele traz muita coisa para comida, né? Então, eu costumo dizer, come as conversas Come difíceis, emoções. come as emoções, né? Então, quando você não está atenta para isso, você vai engordar. O masoquista, ele segura muita coisa de todo mundo. Ele precisa ser... O corpo dele é forte. É aquele corpo quadradinho, fortinho, né? Então, ele segura muita coisa. Segura muita coisa emocional. Ele é bom de sustentar. Mas a gente sustentar só o que tem na nossa vida já tá bom demais. bom Você não demais. precisa trazer Do o outro. peso do outro. Aham. Né? Então, ele também tem dificuldade de perder peso. Mas quando você traz isso à consciência, começa a aplicar as ações práticas porque o que acontece? Você precisa aplicar as ações para você viver aquilo. E o seu corpo vai começar a entender que, cara, dá para ser leve aqui nessa situação. Tá. Né? O traço oral, por exemplo, tô fazendo uma atividade aqui que é muito pesada para mim. Cara, coloca uma música. Faz aquela atividade pesada ser um pouco mais leve. O seu oral leva um chocolatinho ali do lado, não precisa ser muita coisa, para trazer esse conforto. Aham. Porque aí você equilibra o traço oral e faz aquilo de uma maneira mais leve. Tá. Né? Então, existem essas funções que a gente trabalha dentro do atendimento quando a pessoa chega com a dor do emagrecimento, né? Que ela quer perder peso. Então, as mulheres se identificam muito. Então, é a força, a proteção E o destaque. E o destaque. Você quer ser vista do jeito que você quer. Ah, Aí a gente entra no traço rígido, né? Às vezes, a mulher não está sendo vista do jeito que ela quer, entendi. né? Não recebe um elogio, aí esse homem não olha para ela. No trabalho, ela se esforça muito, mas Não é notada. não é notada, né? Então, trabalhar esse destaque também, né? Faça as coisas intencionalmente para você ser vista. Eu costumo dizer para o traço rígido, passa um batom na boca para ir no mercado, gente, sabe? Para ir na padaria. Vai bem arrumada, seja intencional, né? Faça coisas que você faz muito bem na sua vida para você trazê-lo. Às vezes, um prato de comida que você faz, coloca na mesa e alguém vira e fala, nossa, esse bolo tá maravilhoso. Nossa, a rígida já acendeu aí. Muito E é legal. gostado, a gente faz como que eu posso dizer? Um preconceito da pessoa que vai te olhar, né? Então, outro dia eu resolvi pôr tudo preto. Roupa preta. Passei até um batom e desci. Na minha mente, na minha cabeça, meu marido ia falar assim, onde vai ser o enterro? Juro, na minha cabeça eu falei, eu vou descer, ele vai olhar para mim e vai falar, onde vai ser o enterro? Aí quando eu desci, quando ele olhou para mim, eu estava esperando essa resposta. Ele fez assim, nossa, você vai passear? Quer dizer, sabe? Aquilo me desmontou. Me desmontou. E eu falei assim, cara, tem que fazer isso mais vezes. Mas quando você se arrumou e se olhou no espelho, o que você falou para você? Que eu estava bem, que eu Você gostei de onde gostou? estava. Eu gostei Então, daquela confia coisa. na sua- Exatamente. No que você, Então, na intuição. Eu Entendeu? falo para Mas quando ele falou você vai passear, ele quis dizer que eu estava bonita. Sim, De outra forma, né? Sim, porque com certeza. nunca. Tá O implícito, traço né? dele, Tá- ele não. tá implícito. O traço dele é algo bem assim. Então, Sensacional. assim, a gente, na mente da gente, a gente vem com as coisas já passadas, expectativa, umas expectativas péssimas. Então, achei muito Tá bom. vendo? E é bom, muito né? bom saber disso. Não é bom?
É uma delícia, né? E Dani, aqui no nosso podcast, nós temos um quadro chamado Entre Risos e Vivências, que eu leio um texto. E eu vou ler para vocês, aproveitando aqui, que eu tô adorando esse podcast aqui, gente. Ai, eu preciso descobrir quais que são meus traços. Existe uma frase que diz que a vida começa aos 40, 50, e eu gosto de pensar que aos 50, a vida finalmente respira. Respira porque já não precisamos provar tanta coisa assim, né? Sabe o que é mais curioso? Passamos décadas levando tudo a sério demais. A gente leva tudo a sério demais, a gente leva a vida a sério demais. Sofremos por opiniões alheias que hoje não faz mais sentido. Insistimos em pessoas que não ficaram e nos culpamos por coisas que nunca estiveram sob o nosso controle. E a partir de hoje, e se a partir de hoje a gente fizer um pacto? O pacto de rir mais alto, de dançar sem esperar uma ocasião especial, de tomar um café demorado com uma amiga, eu adoro, de viajar quando der, descansar. De tomar um chopinho. De tomar um chopinho, eu vou chegar nessa frase, tá aqui, ó. De tomar um café demorado com uma amiga, de viajar quando der, descansar quando o corpo pedir e dizer eu mereço sem sentir culpa, não é verdade? Nossa, tudo bom. Porque viver, gente, não é colecionar preocupação, é colecionar momentos. Então, olha lá, Dirce, acomode-se, pegue a sua xícara de café, de chá, a sua taça de vinho, a cerveja geladinha, aquele uísque com gelo que você gosta e vem conosco. Este é um espaço para mulheres que descobriram que a verdadeira elegância não está em parecer perfeita, gente. Perfeição é muito difícil, né, de lidar com isso. Mas em viver com leveza, bom humor e com o coração aberto para tudo que ainda está por vir. E eu garanto, você, mulher 50 a mais, tem muita coisa ainda por vir. Sejam todas bem-vindas ao nosso podcast. Se você quer contar a sua história, entre em contato conosco, nosso YouTube, o nosso Instagram, @aindapossopod. Manda uma mensagem, a Nath vai te responder e nós estaremos aqui para te receber de braços abertos, porque toda história importa. Muito bom. Dani, eu gostaria que você deixasse aí, eu sei que você tem uma coisa legal pra gente aí, deixa as suas redes, como que a gente entra em contato com você, Tá. Fica à vontade. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. O meu traço oral e o meu traço rígido tá no recurso hoje. Isso que você acabou de falar aí é muito do traço oral, né? De poder dar risada, viver. Isso é incrível. Quem quiser vir fazer a sua análise corporal, acompanhamento comigo, Instagram, @DanielaVanteTerapeuta. Eu tenho um atendimento, a gente falou aqui de casal, né? Chama No Ritmo do Casal, ajustando o ritmo do casal. Que legal. Vocês vêm, a gente faz o mapa do homem, né? E da mulher ali, cruza o mapa de vocês, a gente vai ajustar tudo isso. Porque o relacionamento é como uma dança, né? Às vezes um tá valsando, o outro tá sambando, é só ajustar o ritmo aí, entrar no mesmo ritmo e vir junto com a gente para eu acho muito legal isso, gente. Para tudo isso aí. Pode ler sua frase. Eu tenho uma frase aqui para vocês. O amor não é andar colado, nem andar igual. É ter coragem de ajustar o compasso sem perder a própria essência. Se você não sonha junto, anda sozinho. E se você não aprende, principalmente, a negociar e respeitar o traço do outro, a necessidade vai viver a solidão de quem dança sozinho de mãos dadas. Você já dançou sozinho de mãos dadas? Gente, profundo isso, dançar sozinho de mãos dadas. Eu adorei a questão do negociar. Brindemos. Eu ainda posso, gente. A gente pode negociar no relacionamento, gente. Gente, olha, dançar sozinho de mãos dadas. Profundo isso, hein? É, né? Não é? Uhum.